LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, seja bem-vindo a mais um Agrocanal LFZ Consultoria toda quinta-feira com Esgoda. Hoje nós estamos aqui com mais uma figuraça do agronegócio brasileiro, meu parceiro, meu amigo Renato Martins, que trabalhamos juntos lá atrás na Monsanto. Vim conhecer esse gaúcho aí, né? Na verdade, eu não sei se ele é gaúcho ou se ele é lá de São Paulo, porque ele formou de Minas, porque ele formou lá pro lado de Minas Gerais e aqueles lados lá, e hoje ele tem uma paixão e mora no Rio Grande. Vamos falar sobre isso, né? Mas é uma pessoa de muita experiência, muita bagagem dentro do agronegócio, que vai poder contribuir conosco aí, né? Para o nosso dia a dia aí. Vamos lá. Renato, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria toda quinta-feira com Esgoda. Bora lá, meu amigo. Fala, Esgoda, bom dia, tudo bem? Bom Prazer imenso dia. estar contigo aqui. A gente se viu, se eu não me engano, acho que deve fazer algum tempo, aí, uns 6, 7 anos mais ou menos. Mas a saudade do amigo é grande aí. E eu me sinto lisonjeado de estar participando do teu canal. Eu sou um assíduo ouvinte, né, do teus entrevistados aí, muitos amigos das antigas aí. Então, é muito bom estar contigo aqui nesse período de tempo aí. Poxa, que bom ouvir isso aí. Esse canal aqui, Renato, ele não tem por objetivo ganhar dinheiro com isso. Eu me divirto fazendo isso aqui, eu aprendo, cara. Com 63 anos de idade, meu amigo, eu aprendo muita coisa com vocês, né? Então imagine aquele jovem que está aqui, o quanto que ele pode aprender com a gente. Então o objetivo é a gente levar informação, a gente levar conhecimento e a gente mostrar para o mercado quem são vocês, né? O que estão fazendo, como foi que vocês se desenvolveram no agronegócio. E por falar nisso, a primeira pergunta é: tu é gaúcho mesmo ou tu é mineiro que tu foi formar lá em Minas? Não, Esgoda, eu sou, na verdade, sou caiçara, cara. Eu sou natural de Santos. De Santos, cara. Nada a ver, né, com a profissão que eu acabei seguindo, e muito menos com o Rio Grande do Sul. Mas Como naquela é época, que, como é que você veio parar no agronegócio? Foi porque não tinha o que fazer, que nem eu, e resolveu fazer agronomia, ou tem algum vínculo aí? pois é, naquela época eu era muito jovem quando tinha que tomar essa decisão, né? Com 16 anos eu fui fazer vestibular, então eu tinha que tomar uma decisão bem jovem para saber o que ia fazer da vida. E aí comecei a imaginar o que eu queria fazer após formado. Eu não me preocupei muito com o curso. Meu objetivo era saber o que eu faria depois de formado. E eu cheguei à conclusão que eu queria trabalhar livremente, preferencialmente em contato com o campo, com o meio ambiente, e acabei resolvendo fazer agronomia. E O aí, que que teus pais faziam? o meu pai era, por formação, era contador, mas ele trabalhava com despacho aduaneiro. Ele fazia Certo. despacho de fertilizantes nessa época aí no Porto de Santos. E a minha mãe era do lar, eu trabalhava em casa. Eu sou o filho mais velho, né? E aí, assim, o outro objetivo que eu tinha também, Esgoda, nessa época aí, era sair de casa, era ganhar o mundo. Então, eu fui fazer agronomia em Minas, em Viçosa, que é uma universidade federal muito renomada, né? E me inscrevi também na gloriosa Faculdade Pinhal, mas acabei nem precisando fazer o vestibular, né? Porque eu Você sabe, passei vamos fazer antes. um parênteses. Você sabe que eu brinco que as três faculdades do Brasil que formam bandidos são Bandeirantes, Paraguaçu Paulista e Pinhal. Eu formei em Bandeirantes, né? Cara, eu tenho alguns amigos aí que formaram nessas três aí. Ah, Mas, enfim, acabei não precisando ir, felizmente, passei em Viçosa, né? E passei uma, 5 anos uma maravilhosos. baita faculdade, né? Recentemente, agora, em dezembro, eu tive a oportunidade de participar do encontro de 40 anos de formado. O nosso E é o ano que vem. O ano que vem fazemos 40 anos de formado. é uma satisfação muito grande, né, cara? E assim, acabei depois enveredando para a área comercial, né? Não, Deixa eu não, falar não, uma não, coisa. Você me falou que iniciou na Copas. Isso tem alguma coisa a ver por o teu pai fazer despacho aduaneiro de fertilizantes? Conseguiu achar um meio de te ajeitar um negócio para ir para Copas Fertilizantes? sim, na verdade eu fiquei sabendo, naquela época nós não tínhamos internet, né? Era mais o boca a boca, por telefone, né? As coisas. E eu fiquei sabendo que a Copa, na época que eu me formei, estava contratando 5 agrônomos para fazer o desenvolvimento de mercado, a parte técnica,
nas regionais que eles tinham. E aí eu me Chamávamos candidatei, departamento técnico. técnico, isso, E aí eu me candidatei à vaga e acabei, participei do processo seletivo. Então, naquela época, os caras queriam saber se eu era bom de papo, de conversa, né, cara? Sabia fazer uma apresentação. Então, os caras me disseram o seguinte: falou, ó, faz uma apresentação, dura no máximo 10 minutos, do jeito que você quiser, e nós vamos conversar, e isso vai fazer parte da tua entrevista. Cara, peguei uma cartolina e aí fiz, eu gosto. Não, peraí, porque é capaz de ter jovem aqui que não sabe nem o que é uma cartolina. Explica aí o que é uma cartolina, que tem um menino formado, ele não sabe o que é uma cartolina. Cartolina é um papel grosso, de um tamanho definido, né? Deve ter 1 metro mais ou menos de largura, né? Por, sei lá, uns 60 centímetros mais ou menos de altura, e que é possível se escrever as coisas ali, né? Porque na época, na universidade, a gente tinha lá aquelas coisas que, lâmina, né? Que a gente projetava e tudo. Retroprojetor. Exatamente, mas eu não sabia se no dia eu ia poder usar alguma ferramenta dessa, então eu improvisei, cara. Na verdade, o importante era o que eu ia falar, né? Chegou lá com o papel de cartolina enrolado. Cara, exatamente, cara. E aí foi. Eu passei na época, né, na entrevista ali, na seleção, e fui trabalhar em Varginha, no sul de Minas ali. E na época, a Copa, essa regional de Varginha, ela atendia sul de Minas, leste de Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, norte de Minas. Eles tinham na época ali quase 60 filiais. Cara, eu andei igual um maluco, cara. Me deram um Fuca zero em fevereiro de 1985, eu com 22 anos de idade. Peguei o Fuca zero, eu entreguei o Fuca em agosto desse mesmo ano com 50 mil quilômetros. De tanto treinamento que eu dei e rodei. Final de semana, cara, naquela época não tinha, os postos fechavam no final de semana, vocês se lembram? Eu andava com um galão de álcool dentro do carro para rodar mais, cara. E aí os caras aí em agosto abriram uma vaga no departamento técnico, que era em Santo André, e aí me convidaram, acharam que eu tinha feito um bom trabalho e tal, e eu fui para a sede da empresa lá em Santo André. Você viu, Mas, Renato, uma coisa que me chamou a atenção em você, quando você inicialmente, nós estávamos conversando um pouco, que você se formou com 22 anos. na verdade, eu formei com É, 21. 21. Então, a impressão que eu tenho, não sei se é a mesma que você tem, é que a nossa geração, porque eu tenho 63, vai fazer 62, é, parece que o jovem adquire a maturidade mais cedo do que adquire hoje, ou é só uma impressão minha, cara? Ô, Esgoto, eu tenho 3 filhos, né? E eu costumo dizer, né, cara, eu tenho a mais nova hoje, está com 30 anos. Eu falei dizer para ela, com 30 anos, eu tinha os 3 filhos já. Ela nem casou ainda, né? E a mesma coisa acaba se referindo à formação profissional, né? Eu acho que sim, eu acho que na época a gente tinha mais maturidade, até assim, tecnicamente, psicologicamente, eu não sei te informar o porquê, mas eu acho que na época cara, a gente tinha que correr mais atrás das coisas. Hoje em dia a coisa vem muito de mão beijada, é muito fácil se conseguir informação, se conseguir as coisas, né? É mais ou Então, menos assim, que nem a música lá dos Chitãozinho Chororó, ou é da outra dupla lá, que falei, o filho cria asas e quer voar. mais ou menos isso. Eu sempre tive comigo isso, deu conquistar as minhas coisas, sabe? E eu não tinha outra alternativa a não ser ir para uma universidade federal, porque meus pais não tinham condições de pagar uma universidade paga, né? Fui para a Universidade Federal e outra coisa, eu sabia que eu tinha que começar logo a trabalhar, porque não tinha retaguarda, né? Coisa que eu dei para meus filhos, né? Então, só abrindo parênteses, mas do meu filho eu tenho 3 filhos, 2 são engenheiros civis, uma é veterinária. E a gente O, dá retaguarda até hoje, né? com certeza, com certeza. Mas uma coisa que eu fiz, estimulei os meus filhos a eles serem empreendedores, não depender de ninguém, não ser. Então, eu tenho 2 filhos que empreenderam, o mais velho e a mais nova, tem os negócios dele, graças a Deus estão indo bem. E é isso que a gente tenta incentivar neles, né, cara? É. Mas voltando E aí você foi lá para Santo André, no departamento técnico da Copas. fui para o departamento técnico da Copa. Aí passei um ano mais ou menos, tinha um cara que era comercial também lá, e o cara falou, cara, não é tua praia, cara, não é técnico, você tá indo bem, então, mas teu negócio é comercial, cara. Não quer assumir uma gerência comercial? Vamos embora. Eu fui para São Carlos,
Assumiu Assumiu a uma gerência, gerência gerência comercial com comercial. uns 24, É, 25 anos de idade. não, não tinha isso, eu tinha 23 anos e pouco, cara. Não tinha Barbaridade. 24 anos. Mas piores, Goda, São Carlos era a sede, era onde que o Luiz Bocalato, que era o dono da Copas, nasceu. Então ele era muito conhecido lá. E aí eu tive que me virar nos 30 ali para atender os caras que eram os amigos dele e tal. Aí até que, eu não sei como até hoje, cara, mas em março de 88, um amigo nosso chamado Antônio Carlos Mansur Lacerda, que estudou comigo, por sinal, me descobriu lá, cara. Eu não sei como. Eu pergunto para ele até hoje, ele não lembra como é que ele me achou. Mas, Eu cara, tem vou, uma eu vou vaga. entrevistar o Lacerda também, ele tá na Cara, minha lista. hoje ele é bicho grande, hein, cara. Mas aí eu posso intermediar contigo aí. Mas aí é o seguinte, Esgoto, ele me achou e aí ele falou assim, ó, tem uma vaga na Monsanto, lá em Cachoeiro do Itapemirim, no sul do Espírito Santo, e nós precisamos de um cara com teu perfil e tal. Falei, ah, beleza, me dá Mas era aí para ser o quê? Era para ser um. RTV. Mas você, assim, na época, você sair de uma função gerencial na Copas para voltar para o campo a ser um RTV, o que que te fez tomar essa decisão? Acho que essa é uma pergunta importante para o jovem, né? Na época, o meu sonho era trabalhar numa multinacional, a Copas não era, né? E eu fazia, nessa época aí, eu fazia, com 23 anos, fazia o que eu faço hoje, que é fazer a gestão de representantes comerciais. A Copas, ela desapareceu ou ela foi comprada Apareceu. por outra? Ela Não, ela simplesmente desapareceu. fechou. Perderam a marca, perderam o histórico, tudo, perdeu. Era uma das Entendi. grandes, nessa época, estava entre as três maiores do Brasil. Era Maná, Trevo e Copas na época. É, exato. Mas enfim, aí o Lacerda, né, me descobriu lá e falou: tem uma vaga lá no Espírito Santo. Aí eu fui lá fazer entrevista lá com o cara que eu até assisti ontem a entrevista dele, que é o Zé Ricardo Bastos. Fui fazer entrevista, o Zé me aceitou, eu fui para São Paulo naquela época, Esgoda. Eu participei dessa seleção na Monsanto, eu fui entrevistar por 8 profissionais lá no escritório de São Paulo. Meu Deus. Não vou te citar agora, mas até o presidente da empresa, que o Zé Ricardo citou ontem, que é o Queiroz, me entrevistou também. Queiroz. Para ter uma ideia, assim, até por jovens, né? Para ver o nível, como é que era difícil se entrar numa multinacional na época. Não era fácil, não. Não, cara, beleza. Aí, pá, o Zé me ligou e falou: tá aprovado tal, fomos para Cachoeira Itapemirim. Cachoeira Itapemirim é a terra da minha esposa. Por isso que o Lacerda fez a conexão. Pô, o cara vai querer ir para lá, porque a mulher dele é de lá e tal. E aí eu fui para lá. O Zé Ricardo me passou uma belina vermelha que ele tinha, cara, e tinha que aceitar, né? Belina. Vermelha Belina, ainda. uma caixa com diversos prospectos, né, na época do principal produto, que era o Roundup, mas tinha outro, tinha o Laço na época. Falei, cara, ó, seguinte, ó, aqui tem toda a informação que você precisa, te vira, cara. E aí eu peguei aquilo lá, cara, e estudei pra Pau. caramba, porque se fazia isso, né, desenvolvimento de mercado na época, né. O que que era a cultura lá? Era café? Café. Era café, eu atendia ali o norte do estado do Rio, que tinha cana também, e aí em volta do Rio de Janeiro, tinha uma região de Rio Bonito, tinha laranja ali também. Então Esse era esse. café aí, ele era Conilon lá nesse lugar ou era arábica? Não, eu fazia o sul do Espírito Santo e uma parte do leste de Minas era arábica, o norte do Espírito Santo que era mais o Conilon. E aí, cara, eu fiquei 2 anos e meio nessa função, até que um dia o Zé me ligou assim no domingo, naquela época não tinha celular, nada, né? O Zé me Não. ligou no domingo de noite, falou, cara, é o seguinte, ó, eu vou passar essa semana contigo, que a gente já tinha que ter a programação feita já, Aí né, tu cara? pensou, lá vem bucha. O Zé me ligou e falou, ó, qual que é a tua programação? Aí eu vou para tal lugar, eu vou contigo, passa aqui em Vitória, me pega, e foi comigo, cara. E aí nós fomos para uma região que eu tinha programado, que ele conhecia, ele trabalhou lá, que é a região de Manhuaçu, ali. Aí ele dizia assim: vamos em tal lugar, assim, assim, vamos. Aí, vamos em tal produtor, vamos. E eu, felizmente, eu conheci os caras já, cara, porque eu tinha um trabalho de campo bom, né? Daí, passado uma semana, o Zé me liga, eu estava de férias, eu saí de férias em seguida, o Zé me ligou também e falou o seguinte: ó, tem uma proposta aqui para te transferir para Ribeirão Preto. Opa, Mas faz o seguinte, conversa com a tua esposa e tal. Ela fala, Zé, não tem que conversar, eu aceito, cara. Não, não, conversa com ela. Não, Zé, tá aceito. Aí eu fui para Ribeirão Preto. Aí fiquei 1 ano e meio lá. deixa eu fazer um parênteses aí. Passa lá. Esses dias aí veio uma pessoa me perguntar, né, ou me procurar. Ah, tô querendo trabalhar, tô desempregado, tô isso,
isso, aquilo. Eu não faço, já fiz hunting, hoje não faço mais. Mas às vezes quando algum colega me liga, me procura, se a gente tem uma oportunidade, converso com o Gilberto Scavinato, da CT do Agro aí, e tentamos ajudar as pessoas. E essa pessoa veio até a mim, né? E eu disse, cara, eu tenho uma posição para você. E, cara, é o teu perfil, é a tua cara. Ah, aonde é? Eu falei, é Luiz Eduardo Magalhães. Ah, eu vou conversar com a patroa para ver o que que ela me fala. Bicho, pra mim aí morreu, Renato, né? E quer que fique pior? Isso já deve fazer um mês. Até agora não teve a resposta. Ah, Acho que a pois é, patroa não deixou ele ir. não deixou. E aí você Mas, acabou de falar, nós vamos, por quê? Porque queira ou não queira, numa situação dessa, você é o provedor, né, cara? claro, É você que está em busca, né, de fazer com que as coisas aconteçam, com que as coisas girem. É lógico, a gente puder aliar aí o emprego da esposa e tal, junto melhor, senão a gente se adapta, né? sem dúvida. Mas e aí você se mandou. Ah, aí porque eu também achei que tinha fechado o ciclo lá, né? Eu fiz um bom trabalho na época, nessa região do Espírito Santo ali, o leste de Minas, fechou o ciclo, vamos para outra, né, cara? Aí eu fui para Ribeirão Preto. Aí fiquei um ano e meio ali, um mercado difícil, ele trabalhou com cana-de-açúcar, né? Na época, imagina vender, em 91, vender Roundup para mercado de cana-de-açúcar. Nem o mercado de maturador não estava desenvolvido ainda. Era para matar erva no carreador de cana. Então, assim, era um mercado bem, bem complicado. Até que mudou a estrutura da Monsanto, aí chegou um cara chamado Fernando Peçanha, que me entrevistou, tive o aconselho de entrevistar, que ele me transferiu para São José do Rio Preto. Aí fiquei 4 anos em Rio Preto o Fernando Peçanha, ele tem uma cara de brabo, né? Ele tem uma cara de linha dura, ele era linha dura? ele fazia o jeito, cara, mas sempre foi um cara assim de coração muito bom e um cara bem, bem aberto. E essa situação aí foi até meio complicada quando ele me transferiu para lá. Eu não vou contar detalhes assim, mas ele entendeu na época a situação e me transferiu para São José do Rio Preto, porque teve um cara que saiu e aí precisava tomar conta de uma cooperativa lá que estava meio quebrando e tal. Acabei indo para lá. Até que eu fiquei 4 anos lá. Aí acho que fechei o ciclo também, e aí me convidaram para voltar para o Espírito Santo. E de novo, cara, assim, vamos, cara, porque esgoto, O que que tua até mulher por jovem. falava, cara, quando você Então, aceitava essas coisas? ela sempre foi parceira de estar indo, né? E uma das formas da época da gente adquirir um pouco de patrimônio era com as transferências. O pacote de Ah, transferência era interessante, sabe? Então, para os jovens aí também, né? Então, era a forma de estar juntando ganhava o tal do salário cortina, lembra? Exato, tinha esses benefícios aí, o cara tá se transferindo. Aí eu fui para o Espírito Santo. Aí eu tinha uma função meio de. Não era gerente, mas era um tipo de um Um key coordenador de account. contas. Account, exato. E tinha uns bichos grandes lá, cara. Tinham dois bichos que se batiam lá, dois distribuidores que se batiam. Aí eu criei o terceiro distribuidor para diminuir um pouco mais o espaço dos caras. Parece brigar em três. Vou te citar um caso lá que foi bem, bem, bem legal. Eu tinha o gerente, Zé Carlos Carramati, e aí um dia eu liguei Ah, para ele, olha cara. só, É, Carramate. Liguei para ele e falei assim, cara, ó, saiu um negocinho aqui com o distribuidor. Mas quanto? Ó, foi 14. Beleza, 14 mil litros de Roundup, pedido bom. Falei, não, 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 14 carreta. O quê? 14 carreta de Roundup. É sério, sério, cara. E na época, esse era o foco, né, cara? De estar fazendo venda para distribuição lá. Aí fiz um bom trabalho também, e aí me promoveram para ser gerente do Rio Grande do Sul. Cara, aí me deu frio na barriga. Aí eu falei, puta, aí assim, aí passa um monte de Que coisa na ano, cabeça. que ano era isso, mais ou menos? Foi em 1997, Noventa março, e sete. abril, Você tava com quantos anos aí? 34 anos mais ou menos. Ah, 34 anos. E aí passou aqui lá, puta, o Rio Grande do Sul, puta, um mercado bem diferente, o gaúcho é diferente morar em de São Passo Paulo. Fundo. Não, então, vou chegar lá. Fazer a gestão de uma equipe, ter um grande distribuidor que era na época, era a Complantil, cara, um monte de coisa. Bicho, vamos embora, cara. Ó, mulher, ó,
Agora vamos para Porto Alegre. Por que Porto Alegre? O Zé Ricardo, que te contou essa história ontem aí, era o gerente aqui. Eu vim para sucedê-lo. E o Zé falou, Renato, não mora em Passo Fundo, porque é frio pra caramba. Tem todo o problema de deslocamento aéreo, que avião quase não desce, tem reunião todo mês em São Paulo, então mora em Porto Alegre, que era a sede da Coplantil também. Aí acabei indo para Porto Alegre, fiquei sediado lá, e na época a regional era Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com a Coplantil que fazia, sei lá, 70% do negócio aqui. E na época o objetivo era diminuir a participação da Coplantil no negócio da Monsanto. E aí fomos abrindo distribuidor. Até quando eu saí daqui, aí eu botei um outro bicho grande também, que antes de sair, que é a Agrofel. Não contente com o grande, botei outro, né, cara? Pra ficar segurado. O Wilson Ferrarim Ferrari, exatamente. Ah, é outro ícone do agronegócio, né? sem dúvida. E eu vou chegar lá também, que eu aprendi muito com ele também. Aí foi feito isso, né? Fomos diminuindo a participação da Coplantio. Aí houve depois um desmembramento da regional. O André Dias entrou na época em Curitiba. Ele ficou com Santa Catarina, o sudoeste do Paraná, sul do Paraná. Lembra disso? Né? Foi quando ele veio, vim a ser subordinado dele como gerente de marca AgroSéries morando em Curitiba. Exatamente. Deixa eu te E fazer aí, uma pergunta. fala, Você vamos que lá. trabalhou, né? É uma curiosidade, mas não sei se isso aconteceu na tua gestão. Mas eu acho que já era com o André Dias, que tinha um gerente de contas da Agrofel que foi lá fazer uma visita pro Ferrarim, cara. E aí entraram numa discussão lá e tá, não sei o quê, e o Ferrarim pegou, abriu a gaveta e disse assim: Olha, cara, eu vou falar um negócio pra vocês, aqui eu resolvo as coisas na bala. E pá, botou um 38 em cima da mesa. Aí o gerente de contas falou que não seja por isso, levou a mão atrás, tirou umas 4, 9 milímetros lá e pá, botou em cima da mesa. Isso é verdade? É verdade. Eu vou contar até o santo. Rodrigo Oliveira, esse maluco. Esse é o cara mesmo, esse é o nome dele. Você estava junto nisso? Não, ele não estava, mas eu o contratei na época. Na época tinha aquela conversa, não, tem que contratar diverse, né, cara, com outras formações e tal. E eu contratei o Rodrigo, que tinha formação em, acho que em economia, alguma coisa assim. E ele era meio fora, assim, da coisa, né, cara? E na época ele começou a fazer uns cursos de tiro e tal, e aí aconteceu o Ele seguinte. foi preso, né, cara, lá em Maringá, né? Essa história eu já não sei, Não, cara. ele chegou, no, olha a história, cara. Um RTV, gerente de contas lá, foi entrar no Bradesco, cara. Pegou, tirou a pistola de trás, pôs na cumbuca, entrou, foi lá e pegou a pistola e pôs de novo na coisa lá dentro do banco. A polícia veio e ganchou ele, né, cara? Não, ele era fora, cara. Mas aí, depois desse episódio aí, o que que eu assumi a conta da Agrofel. Porque gerou um Hum. puta num clima, né, cara? Imagina. Aí eu assumi a conta da Agrofel. Mas enfim, eu tive grandes personalidades aí que trabalharam comigo nesse time aqui no Rio Grande do Sul, que hoje ocupam funções de presidência ou vice-presidência. Antônio Smith. O Antônio Smith foi um deles, o André Craide Monteiro foi outro, o Alfredo Kober foi outro, Meu, é só cara forte. Moacir Werneck, Você criou todas essas cobras aí? Fernando Freitas, Renato Moreira. Renato Moreira, ele saiu, logo quando eu assumi aqui, o Renatinho saiu daqui, ele foi para Limeira. Mas tem gente até, o Carlos Dalmaso está até hoje lá na Bayer, Porra, você mas era um criou, time, você não, criou cara, um time forte, hein, cara? o time era sensacional. Na época, a gente lembra porque foi bem reconhecido. Era a melhor regional que tinha no Brasil. Aí, cara, um grande amigo meu, São Paulino, que é o Osmar Bergamaschi, que estava como diretor na época, me chamou, Renato, ó, tem um desafio novo para ti, cara. Vou para Ribeirão Preto. Cara, na época era a maior gerência da Monsanto no Brasil, né? E aí deixei o Rio Grande do Sul e voltei para Ribeirão Preto lá. Foi a minha segunda passagem por Ribeirão. Aí fiquei lá, aí tinha um time grande pra caramba, tinha 50 e poucas pessoas, eu gerenciava acho que 7 gerentes, era um negócio bem robusto, assim. Até que depois, passou um tempo, eu saí de Ribeirão, fui para São Paulo e o Rodrigo Santos entrou no meu lugar em Ribeirão. Fui bem sucedido ali, né, cara? Veio E, Rodrigo Santos, para quem não conhece, eu tive a oportunidade de entrevistar ele aí uns eu 60 assisti. dias atrás. Ele é o CEO da Bayer Crop Science Mundial, morando em Santo Luís. Uma entrevista que também vale a Exatamente. pena escutar a história desse cara aí.
Com certeza, cara. Esse aí esse de fato é um ícone do agronegócio global hoje, né, Esgoto? Já não é mais só do Brasil, né? Global. Aí É. eu fiquei em São Paulo, cara. A minha família ficou em Ribeirão Preto, porque aí minha esposa falou que para São Paulo não ia. Questão de violência e isso, aqui não ia para São Paulo. Eu fiquei em Ribeirão, a família ficou em Ribeirão e eu ia para São Paulo toda semana, ia e voltava. E aí foi uma fase difícil, cara. Para mim, pessoalmente, não estava legal. Até que em outubro de 2003 eu perdi meu pai em setembro de 2003 e aí em outubro de 2003 houve um PDV na Monsanto e eu pedi para ser incluído e tomei a decisão de sair, com 16 anos de empresa. Eu, assim, aprendi muito, foi um período sensacional da minha carreira, mas eu sempre prezei pela minha felicidade pessoal. Eu tenho que ter estímulo para estar produzindo, para estar fazendo. Eu acho que isso é fundamental para a carreira de qualquer um, cara. Não é só pelo dinheiro, pelo glamour do cara trabalhar numa multinacional, que mais ou menos foi o que me fez entrar na Monsanto na época, né? Lembra que eu contei? Sim. Queria entrar Mas chega uma parte da vida, cara, que eu estava com 40 anos na época. Falei, eu acho que é a época de eu sair e criar outras histórias, aprender com outras Foi empresas, mais né? ou menos quando eu saí, com 43. Mudar a cultura, né, cara? E aí eu tinha na época um mentor, que eu acabei de citar aqui, que é o Osmar Bergamaschi. Eu falei com ele, falei, ô Renato, sai, cara, não tá legal, não tá feliz, sai que vai aparecer outra coisa aí. Você saiu E assim, sem ter nada para fazer? não, saí sem ter nada. Eu saí com um PDV, mas eu saí sem ter nada. Eu, Porque é o seguinte, Esgoto, o que eu pensei foi que, olha, o que eu não quero mais para minha vida é isso. O que eu vou ter, eu não sei, mas eu não quero mais isso. E é isso certo? aí. É basicamente aquilo que a nossa amiga, a Conceição Guimarães, a Cum, fala como diretora da RH do PL hoje, que você tem que estar feliz, né? Isso aí. Você tem que estar feliz na segunda-feira, né? Senão não funciona, né, cara? E aí, o Exatamente. que que você foi fazer? Quanto tempo você ficou parado? Eu saí em outubro e aí eu comecei a trabalhar em janeiro. Tirei mais ou menos um período sabático do final do ano. Fui fazer uma entrevista na Argentina, um pessoal que vendia aqueles silo-bolsos aqui, sabe? Hã? Que o Osmar trabalhava na época e a Conceição depois assumiu essa função aí, que eu fui participar lá. Assumiu a gerência eu esqueci agora o nome da empresa, mas eles vendiam silo-bolsos aqui no Brasil. Estava começando o negócio ainda. Até que em janeiro, cara, o Osmar me ligou e falou, Renato, tem uma possibilidade legal para ti, cara, voltar para o Rio Grande do Sul, trabalhar com o Wilson Ferrari lá na Agrofel. Eu falei, Osmar, vai, não, vai lá. Aí fui lá, conversei com o seu Wilson, gostei da conversa e fui para a Agrofel. Aí voltou, a família voltou para o Rio Grande do Sul. E aí, cara, foi um aprendizado assim fantástico. Eu fiquei 7 anos na Agrofel, uma empresa familiar. Eu fui para o outro lado do balcão, né, Esgono? Saí de ser Deixa eu te fazer uma fornecedor. pergunta aí, que isso é muito Fala. importante, essa colocação para o jovem, né? Porque eu também, Renato, tive, quando saindo da faculdade e tal, e depois consegui entrar na antiga Ciba-Geig, a maior empresa, né, do agronegócio brasileiro, que ainda é até hoje a Singenta em faturamento, a maior empresa, né? Para quem não sabe, Ciba-Geig mais Sandoz virou Novartis, Novartis mais IC e Zeneca virou a Singenta de hoje. E eu tinha esse glamour que você fala, né? Até que um dia, com 43 anos, eu saí e vim para esse lado de treinamentos e você foi para o lado, né, de trabalhar na distribuição. Como que esse sentimento, ou a dificuldade, ou a adversidade de você sair de um fornecedor e ir para um distribuidor? Como é que foi esse choque para você? Bom, primeiro, cara, passa assim pela questão material, né, cara? Então, assim, eu fui para a Agrofel nessa época, já estava em. Porque a Agrofel foi criada lá pelo seu Wilson em Palmeiras das Missões. E aí, em Certo? 2000, eles foram para Porto Alegre, com a visão de que em Porto Alegre eles conseguiriam atrair mais talentos para o crescimento da empresa do que em Palmeiras das Missões, que foi o meu caso, né, cara? Eu não iria morar em Palmeiras das Missões, mas em Porto Alegre eu fui. Então, assim, começa com o choque material, né, cara? Eu cheguei lá, uma salinha, assim, pequena, cara, uns móveis bem simples, do lado, assim, na parede, troço saindo a tinta, sabe, aquele negócio. Eu nem gostei, cara. Era P2O5 a 18%, era super simples. Super simples, exatamente.
Então, isso me vem a cabeça, logo que eu entrei, foi esse meu choque. Foi, cara, mas é o seguinte, ó, é isso aqui que eu tenho. E aí todo o conflito que tem, cara, para a gente estar tentando fazer com que o dono da empresa, e lá tem um agravante que são os filhos, né, que trabalhavam juntos na época, né, fazer com que o dono da empresa entenda que tem algumas coisas mais modernas que as multinacionais praticam que poderia ser implementado ali, sabe? E aí foi um tempo assim de que eu precisei estudar, porque na verdade eu fui assumir a área de marketing da empresa, então comprei um puta de um livão do Kotler lá na época, né? E, cara, 40 anos, falei, vou me reciclar, cara, preciso. Você teve muita Então foi isso. dificuldade em convencer uma empresa familiar das suas convicções? Tive, cara. No início tive, até que eu, assim, descobri o pulo do gato, né, cara? Foi, o que eu preciso fazer é o seguinte, é passar as informações para eles, né, principalmente para o seu Wilson, e fazer com que a ideia, a sacada seja dele. Eu não posso chegar com a coisa pronta lá para ele. Você não Ó, seu pode ser o Wilson, pai da criança. não, exatamente. Isso aí fica como lição aí, né, também, cara. Ele tem que chegar num dia e falar: que tal se a gente fizesse isso? Coisa que eu já tinha passado toda a informação para ele maturar a ideia, entendeu? E foi assim, cara. Aí eu fiquei lá por 7 anos, cuidava da parte comercial. Nessa época aí a Agrofel não era tão grande quanto é hoje, né? Mas ainda assim tinha 20 filiais. Eu participei do processo de fechamento das filiais do Mato Grosso. Esse foi um outro acesso que eu tive também pela Agrofel, que foi conhecer o Mato Grosso. Na época eu não tinha trabalhado no Cerrado ainda. Então a Agrofel me permitiu trabalhar no Mato Grosso. Diversas vezes que eu ia para lá, tinha época que eu ficava 15 dias lá, passava a Ah, semana toda, no Mato Grosso ali. E lidando com o consumidor final, né, esgoto, junto com os gerentes, os representantes que eles tinham lá na época, nas filiais e tal. Então, assim, foi uma época muito boa de aprendizado. Isso na área profissional. Pessoalmente, cara, a minha esposa, se você for conversar com ela, vai te dizer que foi uma melhor época em relação à família. Por quê? Eu tinha mais tempo para dedicar para meus filhos, cara. Então, até na época da Monsanto, principalmente quando eu estava em Ribeirão, era muita atividade e praticamente eu não conseguia dar atenção que meus filhos mereciam na época, eles eram pequenos. E quando eu vim para a Agrofel, eu tinha mais tempo disso aí. Então, eu levava eles na escola, eu passava 15 dias viajando e 15 dias em Porto Alegre. Nesses 15 dias que eu passei em Porto Alegre, eu levava eles na escola, buscava e tal. Então, eu consegui ter um contato muito maior com meus filhos durante esses 7 anos que eu fiquei na Agrofel. Só que, claro, em termos assim, financeiros, não foi tão bom quanto era na Monsanto, né, Esgoto? E isso aí faz parte do nosso caminho, né, cara? e o que te motivou a sair da Agrofel para voltar para o mercado do fornecedor foi a parte financeira? Também foi, cara, mas assim, tiveram algumas mudanças lá que eu não concordava e aí resolvi sair. E a partir do momento que eu tomei a decisão de sair, eu sabia que era muito difícil de eu continuar ali em Porto Alegre. Então isso significava também talvez uma mudança familiar, né? E aí, de novo, aí a gente tem que usar, isso aí vale para os jovens também. Pessoal, network é fundamental nessa vida, cara. Vocês têm que manter, e hoje é muito fácil manter network, né? Vocês têm que manter, não digo que com o vínculo com todo mundo que a gente trabalhou na vida, mas tem algumas pessoas que são chave nisso aí. Um É, adendo. fala. Às vezes os caras me perguntam, Esgoda, por que que você está fazendo essas entrevistas, se isso não dá dinheiro, se isso não... Bom, como eu falei no início, primeiro é para levar conhecimento a todos, segundo é porque eu aprendo demais, terceiro é porque eu me divirto e quarto é exatamente isso que você falou. Então tu imagine o network, Renato, que a gente faz depois de 40 anos de mercado, depois de 20 anos dando treinamento, com mais de 18 mil pessoas treinadas, e agora podendo ter a oportunidade de fazer entrevistas com pessoas como você e outros aqui. É Sensacional. um network, cara. O cara vai dizer, pô, o Esgoda, pô, esse é o X, cara. Mas vamos lá. Exato. E Olha aí, aqui, ó. Você aprendeu a tomar isso aqui, ó? Vamos ver se ó, aparece, ó. claro, Aprendeu claro, a tomar mate? apoia. Claro, claro. Vamos lá. Aí, cara, aí eu liguei para um outro um amigo e falou o seguinte, ó, cheguei no final do meu ciclo aqui na Agrofel, eu quero voltar para o mercado. E aí tinha uma pessoa que estava na época bem lá e falou: Renatão, fica tranquilo que eu vou ver aqui. Acho que tem vaga na Bayer na época. E esse meu amigo, que até hoje é um grande amigo meu, irmão, foi o Alfredo Kober, cara.
Olha, Aí cara, ele. Ah, figuraça. Entrevistei o não. Alfredo. Alfredão, um abraço pra você, meu irmão. Pescador de Tucunaré. Gente boa. Porque é isso na vida, né, Esgoto? Em determinado momento, eu o acolhi, na época da Monsanto. E esse momento foi o momento dele me acolher, dele me ajudar aí para estar me recolocando no mercado. E É, aí um outro amigo, assim é a vida, né? a Mas eles vida, cara. só te ajudaram porque você era um profissional Não, com competente. certeza. Não, não tem dúvida. Assim, não adianta ser só competente se o cara só pensar no umbigo dele, né? Ah, tem que ter network. Exatamente. E aí, cara, o Alfredo acionou um outro amigo nosso, que você entrevistou ontem aí, que vai ao ar na semana que vem, que é o Hélio Romano. O Hélio, na época, ocupava uma diretoria lá em Goiânia, da Bayer. Aí Figuraça. eu falei com ele, falei, Ratão, não, tem uma oportunidade aqui e tal, não sei o quê. Vamos, dá para ir para São Paulo tal dia, assim, assim? Vamos. Ó, vai de terno. Falei, de terno. Fui eu e ele conversar com o falecido Gerhard Boni, cara. Gente bonita, aprendi muito com ele também. Conheci. Cara, e aí o Guerra me entrevistou, a gente conversou. O Guerra já me conhecia da época, ele como fornecedor da Agrofel, né? Ele já conhecia o Renato Martins aí, né, como profissional. E aí conversamos e tal, ele falou assim, ó, tem uma oportunidade que eu não sei como é que vai ser, é uma posição nova, que eu não sei se vai dar certo ou não, cara. Mas se quiser topar, a vaga é tua, cara. Eu não passei pelo RH da Bayer, cara. Foi Fui direto. contratado pelo L e pelo Guerra Bono. O L pode confirmar isso aí. E era para E fazer aí o quê? eu fui ser gerente de TSI, que era tratamento de semente industrial. A Bayer tinha uma empresa nos Estados Unidos que produzia uma máquina de tratamento de semente, Sim. na época hipermoderna e tal, Gustafson chamava. E a ideia era montar uma equipe aqui para estar indo nos sementeiros, colocar a máquina e fornecer produto, fazer um contrato de fornecimento de produto. Na época era Cropstar, Derosal Plus e tinha uns polímeros também. E eu ia montar a equipe lá no Cerrado, o foco era o Cerrado. Eu falei, cara, tô dentro. Mesmo porque é uma coisa diferente, é um mercado novo para mim e tal. E aí fui, cara. Fui para a Baia, lá em Goiânia. A família ficou em Porto Alegre. Fui sozinho para lá. E aí começamos o trabalho. Contratei a equipe, começamos e tal. Ô, Renato, É, deixa eu falar uma fala. coisa muito importante, cara. Às vezes a pessoa pergunta, quanto tempo você tem de experiência? É, veja bem o que que eu analiso que é experiência. Experiência não é você ter 40 anos de mercado fazendo a mesma coisa. É você ter esses teus 40 anos de mercado tendo trabalhado com fertilizante, tendo trabalhado com químico na Monsanto, tendo sido Semente. gerente regional. Você foi marketing, você foi para distribuição, aí você voltou para o TSI. É isso que faz, moçada, você que é jovem, que está nos escutando, a você se tornar uma pessoa experiente como o Renato, cara, que já fez de tudo aí praticamente no agronegócio. Mas aí tu estava tratando semente. Voltamos. Então, aí fiquei mais ou menos, acho que deu um ano e meio mais ou menos nessa função aí. Até que tinha, aí a Bayer, o objetivo dela na época era crescer no negócio de semente de soja. E ela começou a comprar empresas de semente de soja. E aí o pessoal de sementes da Bayer era a maioria egressos da Monsanto. Então tinha Alfonso Alba, André Craide Monteiro, Odinei Fernandes, o Fábio Rudiero. E aí eu fui numa convenção da Bayer e o André Craide chegou em mim e falou, Renatão, estamos precisando de ti. E aí outra volta, né, cara, do cara assim. Eu contratei o André na Monsanto, na época, ele trabalhava na Maná, lá em Cuiabá, e eu levei ele para Passo Fundo para ser AT na época, não era AT, era CDM, acho que era na época a função. E aí, nesse momento aí, o André já era o diretor da Bayer de Sementes. Falei, irmão, lá atrás eu cuidei de ti, agora cuida de mim, tô indo contigo. Aí fui para trabalhar com semente de soja, Goda. A Bayer comprou uma empresa ali em Cristalina, chamada Sementes Verman, e na época, assim, comprou de boca, cara, mas não tinha efetivado o negócio. Isso foi agosto de 2012. E aí eu falo o seguinte, ó, você vai assumir o negócio lá e tem que girar, cara, tem que dar lucro, o negócio tem que vender a semente lá para que a Bayer, de fato, concretize o negócio. Aí eu fui, cara, trabalhar lá com semente de soja, cara, mais um negócio novo na carreira. Eu tinha trabalhado com semente de milho, né, lembra? Mais Gestando tudo. experiência.
Cara, aí fui, cara, tocar um negócio de semente dessa marca. Aí depois foi passando o tempo, então eu fui assumindo mais funções mais importantes dentro do negócio, né? Aí assumi o negócio, chegou uma hora que eu era o gerente, o Fábio Ruggiero saiu, assumiu o lugar dele, eu era gerente das duas marcas, da marca própria e da terceirizada, que fazia a marca. A Bayer tinha essa marca que era Bayer mesmo, e tinha outra que ela fornecia o germoplasma para os multiplicadores, os caras produziam e ia com a marca Bayer também. Então chegou um ponto que eu assumi esses dois negócios, grande também, um negócio bem, bem legal, cara. Lançamos a marca Credence, que hoje está dentro da BASF, na época também. Então, assim, foi uma experiência assim, muito legal também. Eu trabalhei muito no Mato Grosso, Goiás, Bahia, coisas que Quanto, na época quanto, quanto tempo de Bayer ficou? eu fiquei 6 anos e meio na Bayer, mais ou menos. E aí foi para o PL. Aí eu saí da Bayer e em menos de um mês eu estava recolocado em Goiânia também na UPL. E aí é de novo o network, cara. Vou te contar um outro Quem que episódio era a bem pessoa lá interessante. dentro? Então, a Conceição que deu uma intermediada, né? Porque ela era diretora de RH já na época, mas eu conhecia outro, conheci o Pelisser, né? Que eu trabalhei com ele na Monsanto, que o Pelisser na época era o presidente da empresa, o Rogério Castro também, que na época o diretor comercial. Mas o cara que me contratou lá em Goiânia, que na época estava sendo promovido, ele era da Bayer e ele trabalhava em Luiz Eduardo Magalhães e eu o contratei para ser o cara de TSI da Bayer em Goiânia. Ele foi meu subordinado. Quem era esse homem? Diego Arruda, nome dele. Ele é Esse eu genro, não conheci, cara. ele é genro do Fernando Peçanha. É genro- Mas então, aí, Esgoda, ele estava ali no Eduardo e veio para Goiânia. Em determinada época lá, ele chegou para mim e falou: Renato, eu estou com uma proposta para ir para. Na época nem era o PL, era DVA ainda. Para ir para DVA lá em Campinas e tal. Eu falei: Diegão, vai embora, cara. Vai, porque vai dar certo, vai arrebentar. Ele foi. E acabou que depois ele me contratou lá na UPL, lá em Goiânia. Ver como é que as coisas giram, né, cara? Bom, aí fiquei quase um ano como gerente regional da UPL em Goiânia, e até que numa reunião no início de ano, eles estavam precisando substituir o Marcelo Costa aqui. Lembra do Marcelo Costa? Muito, figuraça. Marcelo Costa aqui em Passo Fundo. E aí a Conceição falou: pô, mas nós temos o Renato lá, por que não levamos o Renato de volta para Passo Fundo? Aí me propuseram, aí eu vim para Passo Fundo. Voltei para o Rio Grande Amado aqui. Aí fiquei na UPL ali uns 2 anos e meio, cuidando de umas contas grandes, ali, tipo Produza, Cotrijal, então tinha uma equipe, né? Até que eu Produza saí. César Rizardi. César Rizardo e o Começamos Weber, junto, cara, lá na a Ciba-Geiger. Ciba-Geig, cara, há 38 anos atrás. Isso aí, isso aí. A Produza esse ano deve fazer 35, acho que, se eu não me engano. Mas enfim, Esgoda, aí eu fiquei ali Aí ficava mais perto para mim, né, visitar a família, de Passo Fundo na Porto Alegre, eu ia todo final de semana. Daí fiquei ali 2 anos e meio até que eu saí em agosto de 2020, na época da pandemia, cara. E aí de novo, cara, network, né? Botei lá no LinkedIn que eu tinha saído, aí um cara que foi meu colega na Bayer me chamou no mesmo dia de noite e falou: Renato, ó, vai ter uma vaga aí na Alta, aí no Rio Grande do Sul. Falei: pô, na Alta eu tenho meu amigo Paulo Alves lá, que é o diretor. Falei: então tranquilo. Aí no dia seguinte já conversei com o Paulo enfim, aí eu tô na Alta até hoje. Paulo Alves, né, cara, uma figura, eu dei treinamento na Agrotech já o tempo que o Paulo Alves era só um líder Agrotech, né, hoje ele é um líder da holding aí, né, Isso. mas é uma figura, né, a gente brincava, apelidava ele de Paulinho Feijoada, né, É. essa é uma história longa que ele foi fazer um evento com feijoada e apareceu, acho que uns 2.000 comedor de feijoada lá, agricultor, os negros estavam chupando pé de porco adoidado lá, porque não tinha feijoada para todo mundo. Aí, ó, Imagina. aí o concorrente Heitor Osterkamp, né, que era da Pai, ele apelidou ele de Paulinho Feijoada. Olha, Ah, cara, esse Brasil tem história, isso dá um livro. Mas, assim, ó, você, agora entrando um pouco mais em outros assuntos aí, você hoje na alta, né, liderando praticamente o sul do Brasil aí, Paraná, Santa Catarina e uma parte do Paraná, Santa uma parte. Catarina Isso. e o Rio Grande do Sul, né, você está trabalhando com representantes comerciais.
E Sim, por muitos anos você trabalhou, né, com CLT, né? sim. Você trabalhou com RTV, CLT, carteira assinada. É, você acha que existe uma grande diferença, em fazer o resultado sendo um CLT ou sendo um PJ, uma pessoa jurídica? Esgoto, acho que o modelo de contratação, no meu ponto de vista, não é o mais importante. O importante são as pessoas que estão ali, né? Entendi. E a motivação das pessoas, né? Então, assim, hoje, o que eu acho, tá? Posso estar enganado na minha análise, mas para o cara ser um PJ aí, né? Ser um representante, o cara tem que ter uma maturidade, cara, boa. Por quê? Porque o ganho do cara ele é variável, né? Então, assim como o cara pode um ano estourar de vender e se perder por isso financeiramente, no outro que o cara vai ganhar menos, ele pode também entrar em parafuso, cara, sabe? Como já Ele tem aconteceu com que, tem que fazer um pé de meia quando vai bem, né? Pois é, cara, então o gerente, não é meu caso aqui, porque eu tenho gente bem madura, mas eu conheço gerentes que gerenciaram RCs que o cara teve que ser um consultor financeiro para o RC, cara, o cara não se perder. Então, assim, depende muito do perfil do profissional que você contrata para a posição. É, Claro que tem, e das aspirações que esse cara tem, entendeu? é. Eu fui RC, né, na Pioneer por 4 anos e fui RTV muito tempo na vida, na Então, Seba e tal. Eu acho que é basicamente o que você falou, mas eu acho que a maturidade ela difere, né, nisso aí. Então, algumas posições e alguns tipos de mercado, né, como o mercado que vocês falavam aí ou falam hoje, né, que é o mercado mais genéricos e de coisas assim, sim, eles exigem um pouco mais de maturidade. maturidade para você estar sentado frente ao distribuidor, né, e estar discutindo aí assuntos do dia a dia que às vezes o mais jovem não tem bagagem para isso, né? Não só isso, né, Esgoro? O nosso mercado ele se faz muito de conhecimento, né, de histórico conquistado ao longo dos tempos. Eu vou te citar um exemplo. Quando assumi a gerência na Alta, a região das Missões ali do Rio Grande do Sul não tinha representantes. E é uma região extremamente importante para o Estado aqui, em termos de consumo defensivo, né, em termos de plantio de culturas e tal. E aí eu fui atrás de um cara que tinha aposentado na Baia. O cara estava um ano e meio parado. Liguei para ele e falei, fulano, cara, me indica alguém, eu tô precisando contratar alguém aí, mas assim, o objetivo era trazer ele pro jogo, né? Ele falou, não serve eu, falou, era isso que eu queria, amanhã eu tô indo aí. Fechamos o negócio. Jogou uma isca. É, fechamos o negócio. Cara, no primeiro ano o cara já faturou pra caramba, e aí foi indo, cara. Só que nesse meio tempo ele teve um problema de saúde. Então, assim, ele tá praticamente sem se locomover. Ele fica mais dentro de casa e tal. Só que ele trabalhou 35 anos na mesma região. Então, os clientes confiam muito nele, devem muito a ele, né? Eu Então, brinco, Renato, que é, esse já está indo para a terceira geração de cachorro. A gente, é, a gente vive no nosso negócio normalmente 3 gerações de cachorro. Quantos anos vive um cachorro? Uns 15 anos. 15 anos. 2 gerações são 30, ele está com 35, ele está na terceira, mas ainda tem lenha para queimar. 35 foi quando ele saiu, isso já faz uns 5, 6 anos. Então, ele É. tem. Mas, enfim, o que eu quero te dizer é o seguinte: que esse cara, apesar de não estar indo ali no corpo a corpo, no tirar pedido, ele é um dos meus melhores vendedores, cara. E outra coisa, cara, uma coisa que me move muito são as questões pessoais também, cara. Você não sabe, cara, o bem que eu acabei, eu não sabia na época, né? Mas o bem que eu acabei fazendo para ele, por ele voltar a trabalhar. Atividade, né? Ah, porque ele ficou com problema de saúde, cara. Imagina se ele não tivesse trabalhando, se tivesse aposentado, sabe? Então, e na vida eu acredito muito nisso. Uma coisa leva a outra, né, cara? Então, o que eu quero Olha, te eu dizer é o vou dizer seguinte, uma verdade para você, Renatão. Eu não sei se num dia eu ainda não volto tirar pedido, viu, cara? Mas nesse esquema aí, você falar é, pra mim que eu tenho que ir pro campo bater estaca, esquece, cara. Isso não vai mais, isso passou na minha vida. Mas usar o network para ter um isso aí. produto competitivo, para estar frente a frente num distribuidor, onde você conhece gente, pode ser que um dia até volte a fazer isso. Espero que, se eu voltar um dia a fazer isso, não seja por questão financeira, mas seja por gostar de tirar pedido. Exatamente. É isso aí. Prazer enorme, né, cara, a É, gente fazer isso. E aí eu vou te citar outro exemplo, cara, então, a respeito de perfis de pessoas, né? O ano passado, cara, eu perdi um RC bom ali na região de Passo Fundo, que é uma região importante no estado, né?
E aí o que que aconteceu? Veio um cara que estava como. Ele era gerente de uma empresa, cara, e o cara veio falar comigo. Falei, cara, ó, tô interessado. Aí eu pensei, falei, cara, mas o cara é gerente, né, cara? O cara vai querer ser RC. Aí fui entender, conversar com ele pessoalmente e entender o motivo que o fez fazer isso, né? Essa movimentação. Ele veio, o cara tá super feliz, foi super bem no passado, cara. E aí ontem, o feedback que eu tive foi o seguinte: nós estamos contratando, tem umas vagas no Paraná, da Alta, né? Quatro pessoas dessa empresa procuraram um outro colega que foi dessa empresa também na Alta, querendo a vaga, cara, porque os caras se espelharam nesse que está indo bem aqui em Passo Fundo, né? Então, veja como é que é a situação, sabe? Então, de novo, cara, depende muito do perfil, depende do momento profissional. Eu tive um outro caso também de RC que o cara ganhava super bem na época, já faz um tempinho, ele ganhava quase 30 mil reais como RTV de uma multinacional. Falei, cara, é isso mesmo que tu quer da tua vida? Não, é isso, cara. Cansei desse mundo de multinacional e tal, e eu tenho uma área de plantio e eu quero ter mais tempo para minha família e tal. Fui lá conversar com o cara, em Pato Branco isso aí. E o cara veio pro time, o cara tá super feliz também. Então, de novo, cara, depende muito do perfil pessoal, profissional e do momento do cara, nesses dois aspectos aí. Exato. Agora, assim, ó, a gente vê que também o RC, em muitas empresas, ele tem que pensar que às vezes ele também tem que investir no negócio dele, né? Então, eu Certeza. acho que isso também é muito importante. Falando um pouco de distribuição, a gente viu aí, esse ano que passou, alguns percalços aí nos grandes grupos, na parte financeira, né, nos grandes grupos que se criaram, mas se a gente falar no sistema de distribuição hoje, Renato, queria ver a tua visão em relação principalmente a cooperativas. Se você falar no Sul, a gente tem muitas cooperativas de tamanho menor, que estão sólidas, tranquilo. Mas a gente tem no Brasil grandes cooperativas como a Cevale, como a Coamo, que são os dois maiores pontos de vendas de insumos no Brasil, né? E essas cooperativas se fortalecem, crescem, abrem filiais, vão evoluindo, estão crescendo cada vez mais. A gente vê os grandes grupos que entraram aí há 6, 8 anos, compraram grandes revendas, né? E que hoje a coisa não está indo tão bem. E a Hum. gente vê empresas de médio porte que até se fortaleceram nesse espaço de tempo. Se você fosse fazer uma analogia, né, e parar para pensar o que levou talvez a não dar certo essa estrutura até o momento, não é que não dá certo, mas a ter alguns problemas, como tiveram esses grandes grupos, o que que na tua ideia aconteceu? Pois, Gordo, como eu passei do outro lado, né? Trabalhei 7 anos no distribuidor. Eu vou te falar com propriedade o que que acontece, cara. O produtor, de um modo geral, o cara ainda gosta daquele contato, ele gosta de conhecer com quem ele está fazendo aquela transação ali, sabe? E eu estava em Goiás quando começou esse movimento aí desses fundos comprar revenda, né? E na época, cara, eu pensei, falei, cara, esse negócio, porque é o seguinte, a margem do negócio ali, ela não vai mudar muito, né, cara? Claro que as empresas menores, os caras têm condições de fazer uma margem melhor, porque o custo operacional do cara é menor. E Certo? esses grandes grupos, cara, quando eles começaram, cara, os caras começaram com umas estruturas enormes, né, cara? Trazendo gente de multinacional com altos salários. Tal. Então, o custo operacional desse pessoal ficou muito elevado. Bom, aí eu imaginei, bom, esses caras trazem dinheiro lá de fora com custo baixo, botam aqui, ganham um spread, né, em função de vender a prazo e tal. Mas não é isso que acontece, cara. Esse, para mim, é um problema, tá? O alto custo do operacional desses grandes grupos aí. O outro é essa questão eles foram mudando pessoas, né? Então lá, imagina assim, tinha uma revenda lá que o dono tocava o negócio, ele tinha uma equipe de representantes lá que já tinha um histórico com os produtores, e esse pessoal foi trocando, né? Então saiu o dono, aí eles trocaram os representantes e perdeu a afinidade que a empresa tinha com os produtores, cara. E aí esses caras que eram os representantes ali locais, os caras foram para uma outra empresa. E aí deu força para essas revendas médias ou menores aí em determinados lugares. Esse eu acho que é o grande problema aí. Diferente de empresas, cara, aqui no estado eu tenho um exemplo clássico que você acabou de falar agora do César, da Produz. O que que eles fazem, né? Você deve saber.
eles põem sócios locais, né, nas filiais. Então, Como a Agrofel fazia lá atrás. a Agrofel eu não lembro se fez isso, cara, mas a Produza faz isso. Então, assim, Agrofel não, bota lá desculpe, Coplantil. a Coplantio, isso. Coplantio, sim, exatamente, isso aí. E aí, bota lá um cara que conhece o mercado local, que tem afinidade com os produtores, que vai ser remunerado por isso, porque o cara é sócio do negócio, tem todo o interesse em dar certo. Então, esse, para mim, né, cara, posso estar errado, mas esse modelo de negócios, ele é muito viável para a realidade brasileira, sabe? Principalmente se o cara tiver interesse em continuar com o negócio. Se ele tiver interesse em vender, não é interessante porque isso aí já aconteceu, tá? Grandes grupos que vêm falam, porra, mas para aí, tem 40 sócios, como é que a gente faz para estar acessando todos eles e tendo uma visão comum? Então, esse para mim, é um dificultador do modelo. Mas para crescimento, que é o que está acontecendo aqui com a Produz, é fantástico, cara. Então, para mim, esse é o problema. Então, assim, eu acredito muito em revendas médias, em que o cara tem um custo administrativo ali relativamente baixo e que tem uma proximidade maior do agricultor. Eu acho que ainda no nosso modelo aqui brasileiro, de transação comercial na agricultura, não está preparado ainda para esse tipo de transação profissional, sabe? Acho que vai algum Entendi. tempo ainda para chegar nesse nível aí. Bom, as cooperativas nem se falam, né, cara? Os caras estão ganhando cada vez mais capilaridade, os caras têm robustez, né? Tem um negócio É, verticalizado ali. vocês, Renato, por exemplo, você também tem grandes cooperativas no sul aí e tal. Como é trabalhar com uma empresa pós-patente, né, para entrar dentro dessas cooperativas? Consegue entrar só com produto de combate? Consegue fazer um trabalho? Como isso funciona? Ou é o próprio network, como você está falando aí, que ajuda? Aqui no Paraná, a gente tem acesso em cooperativa, talvez até maior aqui do que o Rio Grande do Sul, porque a participação das cooperativas no Paraná é maior do que no Rio Grande do Sul. Nas que eu tenho aqui negociação, é um ou outro produto que o cara pinça assim para te pegar, sabe? Por quê? Porque ele me conhece o RC, a Alta já criou uma reputação no mercado, sabe que o produto tem qualidade, né? Mas é difícil assim de você fazer um trabalho de desenvolvimento, é difícil de você por exemplo, exigindo um preço que seria mais saudável para o teu negócio. Vai vender na oportunidade, sabe? É muito difícil, principalmente aquelas cooperativas que definem assim, ó, nós não queremos ter muito fornecedor, nós queremos ter, sei lá, ter três, quatro no máximo. Aí a gente já fica escanteado, sabe? E aí o caminho de uma empresa pós-patente numa situação dessa não precisa ser necessariamente aquela que você está atuando, é a trabalhar com essas empresas mais médias, um pouco menores, ou tentar também atacar um pouco da venda direta no grande produtor? Ó, aqui no meu caso, aqui, nós não temos como acessar a venda direta, né? Muito pouca região aqui que tem grandes produtores assim, para ter esse tipo de acesso. Mas a minha estratégia é justamente essa: é médios e pequenos canais e um ou outro um pouco mais expressivo. Mas eu não posso contar com a venda desses maiores aí, porque o cara vai também na oportunidade, sabe? É um caso de oportunidade. Então assim, o meu modelo de negócio aqui está alicerçado em representantes que conheçam o mercado, os caras bem maduros e que conhecem muito bem o acesso ao mercado. Né? Então fica fácil. Por isso que eu digo às vezes, Renato, que quando a gente tem um agricultor, comprador de preço, leiloeiro, aquele cara difícil, ou você tem um canal muito grande desse, um mercado de oportunidade, não coloque esse cliente na relação de clientes que você está usando para compor sua meta. Deixe ele com um mercado de oportunidade. Apareceu, boa, eu rebento, como diz o outro. Não apareceu, eu vou fazer a meta igual, né? Exatamente essa é a minha estratégia. E foi o que É, eu fiz no ano passado e a minha estratégia desse ano é essa. Se vier, ótimo, que foi o caso do ano passado. Porque assim, no mercado pós-patente, cara, no fornecimento de produto equilibrado com a demanda, é difícil, cara. Assim, vai fazer número quem conhece o mercado, quem tem acesso. pô, Renato, E, eu tô rindo sozinho aqui, cara. Essa é a tua é, experiência, meu irmão. Você trabalhou com Roundup, que era um produto que cara, era único, né? Aí você veio trabalhar com semente de milho, tendo agroséries e decalbe na mão. E hoje você está com pós-patente. Então você viveu oportunidade, dificuldade e também tem a oportunidade dentro do pós-patente. É com questão de certeza. achar um nicho de mercado.
E eu vou te dizer mais, Gorda. Eu, assim, profissional, eu sei que a gente já está até passando o tempo também, mas, assim, a fase mais prazerosa da minha vida profissional, ou uma das, está sendo agora, cara. Que Porque os, espetáculo. porque os resultados estão vindo tranquilamente, sabe, cara? Não é uma coisa forçada, não é aquela coisa que eu chego no começo do mês, puta, mas que meta que eu tenho por mês, ou pô, até por ano agora, né? Estamos em janeiro, né? Não, cara, o negócio vem naturalmente, porque isso eu sempre digo para os colegas gerentes, né? Você tem que estar com as linhas na água ali no lugar certo, cara. Você que é pescador sabe disso. O peixe vem, velho. Uma hora Entendeu? ele bate. Bate, cara, entendeu? Então, assim, É. como eu tenho muito acesso, tenho profissionais experientes comigo, cara, o negócio vem, e para nós que fazemos a gestão, é muito prazeroso isso, né, Esgoto? É. Não é aquele sofrimento de número e meta aí, aquele. Ou seja, acordar segunda-feira e estar feliz. Renato, Aí, nós estamos indo aí para o tempo nosso aí, que normalmente eu trabalho com uma sim. hora de conversa e passou muito rápido, né? Porque foi uma conversa agradabilíssima, mas eu queria hoje, porque normalmente eu sempre faço, deixa um recado para o jovem que está vindo aí, que está começando, mas hoje eu vou pedir para você deixar um recado diferente. O recado que eu gostaria que você deixasse é para o cara de meia idade. Por quê? Porque aparece muita gente para mim, Renato. Pô, Esgoda, eu tô aí com 50 anos, tô com 55 anos, os RH não querem mais nem me entrevistar mais, e o cara parece meio desanimado, né, como o do outro, né, que nem diz o italiano, né, tutti sani, vai falar tutti sanimado, né, então deixa aí um recado para esse cara que tem uma larga experiência de mercado e que ele está se achando que ele não serve mais. Deixa um recado para esse cara para mim, faz favor. Vamos lá. Amigos aí da boa idade, né, cara? Assim, mercado, assim, a gente está falando muito da área comercial, mas isso vale para qualquer área, né? Se o cara for da área técnica, sei lá, da área de desenvolvimento, enfim. Mercado tem para todo mundo, né, cara? Assim, depende muito da experiência que o cara adquiriu ao longo da vida e da vontade que o cara tem para novas oportunidades, né? E ir atrás, cara, não ter vergonha volto a dizer, tem essa questão do network que é muito importante, cara. É não ter vergonha de bater na porta de um e de outro aí e dizer assim, amigo, eu estou precisando, tô querendo, tô. E acho que mais do que tudo, né, é a questão da vontade, né, cara? Não adianta o cara só te dizer que, eu estou precisando. Não, tem que ter vontade de estar assumindo um desafio novo, estar aberto a novas oportunidades, a novas funções, quem sabe, né, cara? Aqui no Brasil a gente tem esse problema, né, de que o profissional chega a uma certa idade aí, acho que está fora do mercado. Eu acho que pelo contrário, cara, e aí não é crítica à nova geração, né? Em função do perfil da nova geração, existe muita necessidade de haver esse equilíbrio, né? Pessoas com experiência convivendo com pessoas com pouca experiência, né? E aí é o seguinte, né? A analogia que você fez agora há pouco, né? O cara que já teve três cachorros, né? Tem que estar convivendo com o cara que teve um e com o cara que teve dois ali. No passado isso não existia. Hoje está havendo essa possibilidade, né? O cara com 45 anos de mercado convive com um cara que tem 5, 10. Então, E poder passar as experiências, né? exato. Eu acho que a beleza da vida é justamente essa, né, cara? A gente está entendendo qual o momento pessoal e profissional que a gente está passando. Ok. Agora eu vou mexer na última pergunta, antes da gente encerrar o nosso bate-papo. Parceiro, você nasceu em Santos, você rodou esse Brasil inteiro, você foi Cuiabá, você foi Ribeirão Preto, você foi Goiânia, você foi. E você tá morando no Rio Grande do Sul, cara. O que que aconteceu, cara? O que que o gaúcho trouxe pro Renato e pra família do Renato que se resolveu fincar o pé no Rio Grande Amado? Cara, eu posso dar assim, diversos motivos aí, né? Mas assim, a gente se ambientou muito bem a cultura aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou um cara muito. Eu gosto muito de processo, assim, e o gaúcho é um cara. Tem o perfil de ser organizado, né? Em função da colonização alemã, italiana, essa miscigenação cultural, fez com que o pessoal tivesse esse perfil. Fora isso, né? A minha esposa, ela se adaptou muito bem aqui também a cultura do pessoal e profissionalmente ela está muito bem instalada aqui na Serra Gaúcha. Hoje eu estou falando contigo de um apartamento que eu tenho aqui em Canela, na Serra, e é um lugar que para mim é um paraíso, assim, muito tranquilo, clima agradável, e a minha esposa trabalha aqui, né? Pô, tu também tá de sacanagem, né, cara? Canela e É, Gramado, isso é fazer o quê, né? paraíso, né, cara?
Mas então, assim, hoje eu tenho já nora gaúcha, meu neto já nasceu aqui gaúcho, genro gaúcho, então, assim, vai ser muito difícil a gente mudar aqui do estado. E eu falo isso, e já faz tempo que eu falo, eu não sou gaúcho porque nasci, eu sou gaúcho por opção. Então, eu vim para cá, eu acho que eu tenho mérito por isso, né, cara? E valorizo muito a cultura, o estado, os amigos que eu tenho aqui no Rio Grande do Sul. Eu vou ser sincero para você, eu sou paranaense, amo o meu Paraná, sou comedor de pinhão, torcedor do Coxa Branca, e se eu não tivesse sido paranaense, eu acho que eu gostaria de ter sido gaúcho, porque eu acho que me identifico muito com essa cultura também, né? É um belo estado aí, o gaúcho é bastante tradicionalista, valoriza muito, né, a raiz, esse tipo de coisa, e eu acho isso muito legal. Moçada, estive hoje aqui conversando com essa figura fantástica. O tempo passou aqui que eu nem vi, cara, uma hora, uma conversa que nem eu falei, agradabilíssima, né? Recado final do nosso amigo Renato Martins. Faz favor, Renato. Eu acho que o importante na vida é a gente ser feliz, cara, independente do que a gente faça, né? Então, assim, busquem principalmente a felicidade ao invés de realização profissional, porque acaba sendo consequência. Se o cara tá feliz, ele vai produzir mais, ele vai se realizar profissionalmente, né? Então, no auge agora dos meus quase 62 anos, eu falo isso, cara. O negócio é ser feliz, cara. É fazer aquilo que dá prazer e claro que em alguns momentos da vida a gente tem que fazer aquilo que tem que fazer, né? Mas se a gente puder fazer aquilo que a gente quer fazer, é melhor ainda, né, Esgodo? Nossa senhora, melhor que isso é só ganhar dinheiro junto com tudo isso, né? Faz Vamos lá. parte, cara. Pessoal, muito obrigado por mais essa quinta-feira com Esgoda, você estando presente comigo e com Renato Martins no nosso programa toda quinta-feira com Esgoda, LFZ Agrocanal. Deixa aí o seu joinha, deixa o seu link e vem comigo. Por quê? Porque o agronegócio, moçada, é o nosso negócio e o agro não para. Obrigado, Renato. Valeu, meu irmão. Valeu, Esgodo. Obrigado. Valeu, Abraço. valeu. Abraço. Valeu.